Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Prosa de Prof, o ponto de encontro dos professores para aquele bate-papo legal e descontraído sobre o dia a dia das escolas. Estamos hoje com uma temática super importante a ser abordada e ninguém mais, ninguém menos para trabalhar sobre este assunto do que Veriano, que já está há mais de uma década trabalhando com educação inclusiva, e hoje vamos trabalhar justamente com este tema, educação inclusiva. E aí, este convidado é o cara que conhece de ponta a ponta tudo sobre educação inclusiva e eu não poderia trabalhar com ninguém menos do que este cabra aqui, a quem eu agradeço muito a presença. Seja muito bem-vindo, Veriano. É com você. Ok. Obrigado, Júnior, pelo convite. Eu fico muito feliz e honrado, né, por estar aqui. E esse é um tema, na verdade, Júnior, que ele requer muitos assuntos a se falar. A gente não pode ficar preso só a contextos, por exemplo, que pode ser levantado de sala de aula, mas há vários contextos, desde a situação histórica, né, da educação inclusiva até o momento contemporâneo que a gente vive, tempos modernos. Então, a gente vai, na verdade, a nossa conversa aqui, ela vai perpassar por várias épocas. Muito E aí bem. a gente vai tentar trazer um entendimento coerente sobre esse tema. Com base nessa temática, a gente vai trabalhar aqui com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que diz o seguinte no artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e de liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, para esta temática, é importante, digamos assim, que como o Veriano acabou de dizer, para a gente, no caso, trabalhar de forma cronológica a ideia de educação inclusiva, para a gente ver como é que ela está se desenvolvendo e quais foram os avanços que já tiveram, digamos assim, desde quando começou a se pensar em educação inclusiva até os dias de hoje. O que ainda precisa melhorar e, digamos assim, quais são os pontos que ainda precisam ainda ser observados de maneira que a gente possa dar um olhar, trazer um olhar, digamos assim, mais especial para que a gente possa fazer com que a educação inclusiva ela funcione da maneira como é ideal, da maneira, na verdade, como ela deve funcionar. Antes de mais nada, eu geralmente gosto de fazer com que o nosso convidado ele traga, no caso, abra a sua bio aqui, né? Ele abra o seu LinkedIn, abra o seu Wikipedia aqui, para a gente poder conhecer a vida dele desde o início e o que levou, inclusive, ele a querer trabalhar com educação. Uma área que, digamos assim, é muito desvalorizada no nosso país, mas que ainda tem pessoas, digamos assim, que se dispõem a se colocar a trabalhar com esta área que, digamos assim, merece um pouco mais de respeito e valorização. Eu queria, na verdade, conhecer assim, o que te levou a querer ser professor? Só para a gente começar. Eu quero que tu comece assim, desde o início, desde a época que tu era estudante, até o momento assim da tua trajetória que te levou a pensar assim, poxa, eu quero trabalhar com educação e é isso que eu quero para minha vida. Uma coisa que eu escuto muito tu dizer e que eu acho super importante é que tem pessoas que dão aula, tem pessoas que, digamos assim, são profissionais da educação, são pessoas que são professores. Tu sempre deixa isso bem claro. Eu sou professor. Eu não Isso. trabalho isso aqui para poder eu ganhar o meu não é pelo ganhar ponto, na verdade é pela essência. Não que digamos assim, claro, a gente trabalhar, a gente precisa evidentemente Sim. que ganhar por isso, mas é o fato, digamos assim, de fazer o que gosta. E não é o fato de fazer o que gosta que, digamos assim, o sistema pode simplesmente se aproveitar disso para querer explorar o público remanescentes que ainda querem trabalhar com educação, digamos assim, da maneira que deve ser. Vamos lá. Então, essa história, na verdade, ela começa em 2000, quando me tornei professor, né, de cursos mecânicos básicos do São José Operário. Então, eu estudei no São José Operário, eu fiz curso profissionalizante lá, de lanternagem, e passei um tempo fora de São Luís, né, morei na Bahia durante 2 anos, e quando eu retorno, né, eu volto para o meu mesmo trabalho anterior, que foi lá, só que eu recebi a proposta para ser professor do curso de lanternagem, que é o curso da área da mecânica básica. E aí, ali eu comecei, na verdade, a minha história, porque foi ali que eu comecei a entender que a educação era uma área que realmente caberia para mim. Por quê? Porque se me viram, naquele momento, lá em 2000, me viram como uma pessoa ideal para assumir uma sala, é porque, de fato, alguém já tinha percebido que eu tinha
e isso diferenciado. Tinha potencial. Que tinha potencial para isso. Então eu comecei ali, e daí, quando eu ainda fazia o ensino básico, eu tinha já na cabeça, em mente, 3 cursos. E eu sempre falo isso. Primeiro curso, pedagogia. Segundo curso, psicologia. O terceiro curso, direito. Só que a oportunidade que me veio primeiro foi justamente a pedagogia. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a pedagogia porque foi a oportunidade que me apareceu. Tá? Então, eu fiz a pedagogia. Deu certo, terminei o curso, né? Já me inseri dentro do contexto escolar, não como professor a priori, porque enquanto pedagogo, né, é muito difícil o homem ser inserido na educação básica lá nos anos iniciais, ou então na educação infantil, É por uma pergunta exemplo. que, na verdade, eu também queria fazer, e eu tenho essa curiosidade. Por que que a gente não vê homens trabalhando, digamos, com a educação básica ali, digamos assim, bem na base? Na verdade, é até polemizador que eu vou falar, mas é importante falar, porque eu acho que a gente tem que agir, né, de fé com as palavras. Sim. Nem sempre o problema está na escola. A maioria das vezes o preconceito está nos pais dos alunos que compõem a escola. Então eu já recebi, por exemplo, de uma escola muito grande aqui em São Luís, ela foi bem aberta e me dizia assim, ó, o teu currículo é bom, mas eu não consigo vaga para ti nos anos iniciais aqui na escola ou na educação infantil, porque eu vou ter um problema com os pais. E aí, de todas as escolas, essa foi a única que foi verdadeira e sincera em justificar o porquê que não estava podendo naquele momento me inserir, né, na sala de aula. Geralmente a desculpa é bem mais eufêmica, na verdade, não Justamente. querendo ofender, não Isso, querendo, isso. na verdade é um pouco preconceituoso também, Isso. isso. E eu tenho alguns estagiários que trabalham comigo e eu sempre falo para eles, cara, vocês vão encontrar muita dificuldade para arranjar serviço dentro, porque a gente, pedagogo, só pode trabalhar da educação infantil até o 5º ano. Então você vai ter muito difícil, pode até ser que você consiga, né? A gente não vai chegar aqui e ser taxativo e dizer que hoje, nesse período que estamos vivendo, ainda existe escola que pense assim. Mas a grande maioria não vai te acolher, não porque não quer, mas porque os pais são preconceituosos. E existe a questão do receio, entendeu? A situação é, o homem na educação infantil, como é que o homem vai levar a criança para o banheiro, a menina, por exemplo, ou o menino. Então, é todo um cuidado que a família tem que acaba se tornando preconceituosa essa questão, entendeu? Mas aí, isso não foi um problema para mim, porque toda escola que eu procurei emprego, eles me colocavam ou na coordenação, ou para ser professor de informática, mas sempre me acolhiam por algum lado, de uma certa forma. E assim eu fui crescendo. Considerando currículo. Justamente. Só que quando eu ainda estava fazendo a pedagogia, eu me interessei para a educação inclusiva. Tanto é que a minha monografia, ela falava sobre educação inclusiva. Justamente eu fiz um trabalho de pesquisa de campo em cima de uma criança com dificuldade de aprendizagem da leitura e escrita. E foi bem aqui que eu tive o primeiro contato com o trabalho do psicopedagogo. A minha orientadora, ela era excelente, é uma professora excelente, a professora Josimeire, e foi ela que me deu toda a orientação e foi ela que abriu todo o caminho para mim dentro da psicopedagogia. Então, eu comecei a atender indiretamente como psicopedagogo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a minha monografia, ela requeria isso aí. Então, todos os passos que eu aprendi na psicopedagogia, eu não aprendi dentro do curso de psicopedagogia, eu aprendi anteriormente, quando eu ainda estava fazendo, na verdade, a graduação, porque a professora me orientou dentro desse contexto. Na prática. Na prática. E aí, isso foi só aumentando o meu interesse. Aí eu abracei a causa. Em 2008, né, eu já terminei a faculdade, em 2009 eu já ingressei já na pós, né, em psicopedagogia, e já abracei a causa. Só que nesse intermediário também, eu comecei a fazer direito, porque era um curso que eu tinha interesse. E daí eu fiz ainda alguns meses, um período, eu acredito, de direitos. Só que não deu certo, aí eu deixei de mão. Aí hoje, agora, eu estou no 5º período de psicologia. E esse aí, eu estou amando mais do que tudo. É um curso que tem muito a ver com a área que eu estou inserido. Então, a área da psicopedagogia me levou à psicologia de uma forma que está me deixando cada vez mais contente com aquilo que eu quero para o futuro. A psicologia está dando um suporte bem maior. Muito grande um suporte. Isso, muito grande suporte, sabe? E olha que eu estou no 5º período, né? Ainda nem estou na outra parte do curso mais forte, né? Assim, voltada mais para a área clínica, seja isso aí, entendeu? Mas é algo que já me deu um norte muito grande sobre a minha prática enquanto psicopedagogo. Então, eu comecei a atender muito cedo. Em 2010, enquanto psicopedagogo, eu já fazia atendimento clínico.
a domicílio, em consultório, entendeu? Então eu estou aí como psicopedagogo desde 2010, como de sala de aula desde 2009, entendeu? Tem mais de uma década aí na estrada trabalhando nessa área. E aí, quando a gente vem agora para essa temática, em falar de inclusão, o que é fundamental? Né? Eu até comecei a falar, a minha monografia falava de uma criança que tinha dificuldade, né, da leitura e da escrita. E eu não posso falar de inclusão já falando da lei, né, como a gente acabou de ver aí. É fundamental, a lei é fundamental, mas o que se percorreu até chegar a essa lei? A gente pega lá do contexto histórico, lá dos povos primitivos. De 2015, né? Pois é. É recente, digamos assim, vai fazer 10 anos. Justamente. Se a gente pega ali, né, dos povos primitivos, cara, era uma barbárie que acontecia com as pessoas de inclusão. Tudo bem, a gente pode até pensar, mas não se tinha o conhecimento que hoje se tem. Beleza, não se tinha. Mas é pra gente ver o quanto essa evolução e essa nova forma de pensar acerca da inclusão, ela foi favorável. Então nós tivemos os povos primitivos, onde as crianças, aquelas pessoas que nasciam com deficiência, elas eram excluídas da sociedade. Nós tivemos lá em Roma e Esparta, que acontecia a mesma coisa. Essas pessoas com deficiências não serviam para viver em comunidades, em sociedade. Então, o que acontecia? Elas eram jogadas do abismo, sim, não é isso? Elas eram lançadas vivas, eram excluídas do convívio social da pior forma possível. Só que aí a gente vem evoluindo. Fatal. Isso. Só que aí o processo ele vem evoluindo. Na igreja, essas pessoas eram afastadas daquele contexto, né? Isso lá ainda, né, nos tempos, nos primórdios, vamos dizer assim. Só que com o passar do tempo, né, a gente vê até que em algum momento da história, as pessoas começam a dizer assim, não, para que a gente seja bem vistos pela igreja, é importante valorizar as pessoas de inclusão, porque a igreja também começou a mudar o pensamento acerca das pessoas de inclusão. Então, eu começo a ter um olhar diferenciado para pessoas de inclusão, para que esse meu olhar seja algo olhado por Deus. Porque quando eu começo a ver a pessoa de inclusão, os seus valores e de que ela tem valor dentro daquela sociedade, naquele momento histórico, é como se eu tivesse a bênção de Deus. Ainda não é algo que eles faziam naquela época, eu acho interessante sim, porque não é algo que eles faziam como se fosse porque realmente tinha importância aquelas pessoas que sofriam de alguma deficiência, mas era porque se tinha algo em troca, segundo, né, aquela situação histórica, que era a bênção de Deus. A gente vem trazendo mais para um contexto, né, vamos dizer assim, que contemporâneo, e esse processo de educação ele passa a mudar. A gente vai ter uma educação que agora começa-se a falar de uma inclusão, né? Que inclusão é essa que a gente quer e que a gente fala, né? E aí tem uma imagem que seria interessante, né, a gente tá colocando, que ela é fundamental para esse processo de inclusão na perspectiva nossa, né, principalmente da educação brasileira. Mas essa é uma perspectiva que não acontece só no Brasil, ela acontece no mundo todo. E aí surgem, né, várias convenções, né, várias leis anteriores a essa daqui que tem um olhar diferenciado para pessoa de inclusão, entendeu? Então tem a imagem, tu pode colocar aquela imagem que a gente pesquisou aí só para fluir. Então tem justamente essa ideia de, né, como é que eu vejo a inclusão, como é que acontece a inclusão, como é que acontece a segregação, como acontece a integração até a gente chegar à inclusão. Que é esse ideal que a gente que é o ideal que a gente quer hoje. E aí o que a gente vê? A gente vê de um momento que a exclusão acontecia porque as pessoas elas não eram inseridas dentro do seu contexto. Vamos imaginar assim, quando a gente fala de inclusão, o que eu entendo por inclusão, a priori? Assim, o que eu entendo por inclusão? Se eu fosse te perguntar, vamos mudar os papéis aqui. Se eu fosse te perguntar, o que tu entende por inclusão, por exemplo? Bom, a inclusão, na verdade, como ela entra como um substantivo, vem, na verdade, do verbo incluir, ou seja, de inserir ali, estar no meio. Fazer todo mundo parte de um mesmo espaço. Mas ela vai muito mais além do que isso. Porque a gente, quando fala em inclusão, a gente pensa em quem? A gente pensa nas pessoas com deficiência. Seja ela qual for a sua deficiência.
E, na verdade, a inclusão ela vai muito mais do que isso. Quando eu falo de inclusão, eu quero dizer o seguinte, que o filho do carroceiro, ele tem os mesmos direitos educacionais que o meu filho, que o teu filho tem. Sim, E será sim. se o filho do carroceiro tem esses direitos assegurados conforme a lei fala? A lei, É. eu falo não a lei brasileira de inclusão, eu falo a Constituição de 88, né? Onde tem o seu artigo que fala que a educação é direito de todos, não é isso? Será se está tendo esse direito assegurado? Ou a Pois é. pessoa com deficiência? Não, eu estou falando o filho do carroceiro, o Sim, filho do sim. pedreiro, das pessoas que socialmente estão em uma classe CD, por exemplo. Porque é muito fácil, quando eu falo de inclusão, eu direcionar essa palavra só para aquelas crianças que sofrem de alguma deficiência. E não, a inclusão, numa perspectiva ampla, ela vai muito mais além do que isso. E é justamente o que a gente precisa compreender. Por isso que durante muito tempo houve segregação. Por isso durante muito tempo houve exclusão. Para a gente chegar, né, na opção de inclusão, foi preciso muita luta. Né? Quais eram os primeiros casos? Os casos mais comuns de deficiência que se tinham, que eram os mais falados, eram as crianças com síndrome de Down. Que durante um bom tempo elas eram tratadas como mongoloide. Né? Tinha esses apelidos mesmo. Com nomes, na verdade, Na verdade, né? tem Pejorativos. Tem uma série de apelidos, né? E assim vai, entendeu? Então, essas crianças, por exemplo, que foram, vamos dizer assim, o início de uma compreensão mais ampla da inclusão, elas foram pioneiras. As crianças antigamente chamaram também excepcionais. Não é isso? Que era outro termo muito utilizado na época. Era justamente, na verdade, uma das coisas que eu queria tratar contigo, era essa ideia, digamos assim, dos nomes, assim, das nomenclaturas que sempre se usou, digamos assim, ao longo dos tempos, né? A gente, na verdade, falou dos apelidos aqui e tal, que era uma forma, digamos, pejorativa de tratar a pessoa com deficiência, mas a gente também tinha aqueles nomes, geralmente, que as pessoas utilizavam para poder lidar, para poder, no caso, se referir a pessoas com deficiência. Pois Quais é. são esses nomes assim? Por exemplo, a gente via a questão do mongoloide, que era muito, muito colocado naquela época, principalmente nas crianças, né, que tinham justamente a síndrome de Down. Mongolode, né? Que vem de mongolode, justamente, os mongol. Também as pessoas utilizavam como doido, deficiente mental, outros termos assim que a gente vê que eram termos pejorativos e que isso, querendo ou não, hoje na visão que a gente tem, né, excluía e denegria mais a imagem daquela pessoa com deficiência. Hoje em dia, digamos assim, de forma convencional, qual é o termo que a gente utiliza, digamos assim, de forma mais adequada para a pessoa com deficiência? Por exemplo, a gente pode estar falando da seguinte forma. Nós temos, na verdade, hoje, né, nomenclaturas ideal, que a gente pode dizer, que difere, né, as deficiências. Por exemplo, transtornos mentais. Né? Por isso, quando eu falo do TEA, que é o mais hoje está em alta, na verdade, o TEA, nós temos um índice muito grande de crianças, né, que são diagnosticadas precocemente. A sigla TEA quer dizer o quê? Transtorno do espectro autista. Da pessoa aqui, para a pessoa em casa. Vamos assim, vou trabalhar de forma didática para a galera de casa aqui conhecer, digamos, essas nomenclaturas e, digamos assim, saber conhecer cada uma dessas especificidades de psíquicas, ou Sim. digamos assim, de Nós outras... temos o TEA, que é o transtorno do espectro autista, nós temos o DI, que é o chamado deficiente intelectual, né? São pessoas que... Qual a diferença aí, portanto? O TEA, na verdade, existem 3 áreas, né, que é fundamental e que denota, né, e que de fato são as áreas que impulsionam para um prognóstico coerente acerca, né, do diagnóstico final, que é justamente a criança, ela é antissocial, ela não se socializa, na verdade, de forma fácil. Essa é uma das principais características nesse caso do TEA. Tem um atraso na fala, ou seja, existe um retardo ali na fala. A gente compreende que seria coerente, né, não uma regra, mas seria coerente que a criança desenvolvesse aquela fala repetitiva, ela repete tudo que fala, por exemplo, até os 2 anos de idade. É um vocabulário bem amplo. Então isso já é uma forma de, digamos assim, para os pais já poderem identificar justamente. A existência de alguma, digamos assim, irregularidade, digamos assim, no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual da criança? Justamente, com certeza. Atraso na fala, não socialização e não fixar o olhar são 3 características muito básicas para que os pais já fiquem atentos, né, e já comecem a procurar ajuda acerca dessa deficiência.
Entendeu? Então, assim, ele não é um transtorno neurológico porque não existe, não existe nenhuma área do cérebro comprovada, né, que foi afetada. Se tu pega um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, tu faz um exame, tu consegue perceber, porque algumas áreas são muito aceleradas na criança, então tu vai perceber ali, por meio do exame, que existe um déficit na concentração dele, né? Então ele pode ser um TDAH com hiperatividade, um TDAH só com déficit de atenção, ou um TDAH que de repente ele pode ser, né, os dois juntos, o déficit de atenção e a hiperatividade, Hoje eu entendeu? vejo muita gente dizer que, na verdade, eu acho que porque a gente passou um longo período, digamos assim, sem as pessoas se investigarem acerca, digamos assim, desses transtornos, dessas psico... pessoa psicoatípica, né? Portanto, por que que agora eu vejo muitas pessoas já se assumindo, então, digamos assim, eu fui ao médico e eu fui, digamos que, diagnosticado com TDAH, isso já depois de um bom tempo. E hoje eu vejo muita gente, inclusive, dizendo assim, eu vi na internet, as pessoas costumam muito dizer isso, né? As características, os sintomas, as peculiaridades de alguém com TDAH, então eu sou TDAH. Eu vejo muita gente hoje dizer isso. Na O que está verdade, o acontecendo? que acontece? Como hoje, com o avanço da tecnologia e também o conhecimento, né? De certa Porque forma, o tem conhecimento contribuído. hoje, ele está muito amplo. Então, as pessoas de tanto escutar, né? E tu vai na internet, tu encontra testes online. Pois E é, aí aí elas a fazem o pessoa... teste online, de repente vai até ali apontar algumas características, mas assim, eu não aconselho esse tipo de teste online, né? Eles podem ser que seja coerente ali para ser E uma que te verdadeira aponte alguma resposta, coisa, mas eu acho que eu acho não, mas eu o penso que é importante é importante tu procurar o um especialista. especialista e ir diretamente no especialista e fazer, né, esses testes. Mas online não é. Tu não vai já te diagnosticar por conta de um teste online. Mas é o que tem acontecido Vem muito. acontecendo muito Sim, isso eu aí. vejo muitas pessoas Tá, falando. é até interessante a pessoa fazer assim, ela pode fazer por uma questão de ter um entendimento do que está acontecendo com ela. Sim, Sim, ela pode fazer, tá? Mas não concluir como que aquilo dali é é. verdadeiro. Não, isso aqui é uma verdade e ponto. Às vezes é um Entendeu? pontozinho ali que ela se identificou e aí ela já quer já. Porque, por exemplo, ó, às vezes eu fui dar uma palestra no interior sobre dificuldades de aprendizagem e lá eu abordava aquelas dificuldades de aprendizagem mais comuns, que é a dificuldade da leitura, né? A dificuldade na matemática, que a gente chama de dislalia, Sim. disgrafia, desculpa, desortografia, por exemplo, né? A dislexia, a hiperlexia. E se tu pega, por exemplo, a dislexia, né? Ela é uma dificuldade muito específica da leitura e da escrita. Entendeu? De Muito específica. interpretação. E isso, a criança vai ter dificuldade na escrita, vai ter dificuldade na interpretação, né? Algumas letras e números vão ter, ela vai ter dificuldade na hora de escrever, porque parece, ela vai escrever espelhado, Essa daí, pra e quem, assim pro pessoal vai. de casa, é o quê? Isso aí, a dislexia. Dificuldade específica da leitura e da escrita. Sim. Na Isso verdade, aqui. léxico vem Só que ela o pode vocabulário em si. confundir com o TDAH, porque o TDAH, querendo ou não, vamos imaginar um TDAH com déficit de atenção, de uma criança que não é hiperativa. Vamos imaginar que tem uma criança na sala de aula que ela é super quieta, ela não te dá trabalho, mas aí tu percebe que na escrita dela, ela tem uma dificuldade imensa, ela escreve espelhado, ela troca, ela omite letras. Essas características são muito comuns, elas são comuns também para as crianças com dislexia. Por isso precisa fazer os testes apropriados, Pra porque poder são os testes apontar que para o vão caminho. apontar para dizer se é isso ou se é aquilo. Então, só fazendo o teste. Eu não posso chegar, que é um erro muito grande dos professores, e já dizer assim, essa criança aqui é TDAH. Essa criança já chegam Já afirmando. chegam já Quer dando dizer, diagnóstico já. pois é, e não existe isso, eu não posso, até porque nem é papel do professor Sim. e de ninguém, na verdade, né? O professor, na A- verdade, por mais que eu acho que ele quer ajudar, né? Ele o- quer, de certa forma, eu acho que mas tem que tomar cuidado. digamos assim, o conhecimento que ele já tem, digamos assim, de sala de aula, digamos assim, das vezes que a gente se coloca para poder ler e estudar
educação inclusiva, a gente acaba, na verdade, digamos assim, pegando alguns pontos e características que apontam para um diagnóstico específico e a gente já quer querer dar uma Eu até compreendo, mas tem que tomar cuidado. Sim, sim. Porque a gente não pode, a gente pode chamar os pais, chamar a coordenação ou o psicopedagogo Não, claro da que tem que fazer um escola direcionamento. para direcionar e porque- dizer, ó, esse aluno está com dificuldade nisso, é bom a gente dar uma investigada, chamar a família para dar a orientação adequada, mas nunca afirmar. Porque o erro está sendo, na verdade, na forma como está sendo colocada a situação. Muitas vezes está sendo afirmado aquela questão e não se deve afirmar. Então, por isso que é importante, como a gente falava anteriormente, os testes para que a gente possa detectar de fato o A que está investigação. acontecendo. Justamente, Mas esses assim, ó, testes. é isso, é aquilo. Justamente. Para poder, digamos assim, trabalhar de forma específica com base naquela dificuldade que o aluno Justamente. apresenta. Então, é nesse sentido, né, que o profissional ele tem que ser procurado para investigação, e claro que esse é um trabalho que, não, que envolve N profissionais. Tanto é que hoje, por exemplo, durante alguns anos atrás aí, a gente tinha uma demanda muito grande de crianças sendo diagnosticadas com autismo. Muito rápido. Ia no neurologista, ele sozinho já dava o laudo. Sozinho, ele já dava o laudo. O autista, o TDAH, laudava a criança. Entendeu? Teve uma criança que ela foi numa consulta à noite com um determinado médico, não vou citar nomes, tá? Ela foi numa consulta à noite, porque a escola estava exigindo. Ela foi numa consulta à noite com o médico, e o médico já laudou ela como TDAH, essa criança, sem fazer nenhuma outra solicitação. Hoje não, mas isso aí já faz um tempinho, tá? Tem uns 7 anos atrás. Hoje não. Hoje o médico ele está mais orientado, acredito eu, porque eles estão fazendo, eu compreendo que é a forma correta de se fazer. Eles encaminham essa criança para outros especialistas, além dele fazer os exames que ele solicita, eles encaminham para outros especialistas, aí esses especialistas vão fazer o relatório deles com base, né, nas pesquisas feitas lá no consultório, na clínica, para retornar ao neuro com esses relatórios. A partir destes relatórios, o neuro vai ver se realmente bate com o que ele, né, já fez lá de apontamento. E aí, se essas características lá que estão sendo, né, pesquisadas baterem, aí sim, ele dá o laudo da criança, seja qual for a especificidade. Então, assim, hoje, esse trabalho está funcionando assim, e eu acho que é a melhor forma que se tem de diagnosticar. Entendeu? Porque é um trabalho em conjunto, é uma equipe multidisciplinar, né, que em parceria desenvolve seus relatórios, ainda que cada qual no seu setor, seja, porque às vezes a criança não faz o tratamento só em um espaço, ela vai fazer a fono aqui, faz o psicopedagogo ali, entendeu? E aí, independente se isso está sendo em locais separados, mas o importante é que esse relatório ele chegue junto, né, na mão do neuro para que ele possa fechar esse laudo. Só para o povo de casa conhecer um pouquinho, digamos assim, dessas especificidades, eu quero que tu faça uma lista assim das mais comuns que a gente encontra, digamos assim, com mais frequência assim no dia a dia das salas de aula. E, digamos assim, além delas, trazer as características de cada uma delas, fazer uma lista assim das mais comuns. Assim. O ranking hoje é o autismo, né? Tiro pela experiência que eu tenho atualmente. Então, o ranking é o autismo em primeiro lugar. Segundo lugar, vem... Qual é a característica do autismo? Aquelas 3 que eu falei básicas. Não é isso? Dificuldade, né, de socialização, né? A pessoa não fixa o olhar, tem essa dificuldade, e o atraso na fala. Então, essas são as 3 características básicas. Que a pessoa já tem que ficar de olho quando são básicas, mas hoje não são as primordiais, mas são básicas para que os pais, a família em si, já fique atenta. A gente não pode ter como normalidade essa criança que ela não fala com 2 anos, não faz nenhum tipo de fala, né? E não se socializa e não consegue fixar o olhar. Mas também tem outras, por exemplo, as crianças com autismo, ela tem hipersensibilidade auditiva. Então, quando ela está em um lugar que tem muito ruído, o que ela faz? Ela coloca a mãozinha na audição aqui no ouvido para evitar, né, esse tipo de ruído. Só que é claro que isso aí são características que é fácil de perceber, mas existem outras que quando chega no consultório, o especialista faz todo um checklist para investigar. E não tem a questão dos níveis ainda, né? Mas aí isso vai ser detectado depois. Nível 1, nível de suporte que a gente chama. Nível 1, 2 e 3. Nível 1, a criança ela se desenvolve com maior facilidade,
não é isso? Nível 2, ela se desenvolve, porém ela apresenta uma dificuldade ali no decorrer do processo. E o nível 3 de suporte aí já é um pouco mais complicado. Ela requer de muito mais atenção profissional, né, para que ela consiga se desenvolver, mas em alguns casos ela não consegue se desenvolver 100%, eu vou dizer assim, nem 50% em casos. E aí é um problema porque, infelizmente, o que o pai quer é que essa criança se desenvolva, certo? Isso é importante para o pai, que ela se desenvolva. Mas às vezes não tem como ela se desenvolver como o pai quer. Ela vai se desenvolver? Vai. Como é que esse desenvolvimento vai acontecer? Ele vai acontecer dentro da limitação da criança. E aí tem que ser respeitado essa limitação. Isso vale, por exemplo, o TDAH. Nós temos TDAH que consegue se desenvolver facilmente na aprendizagem, de uma forma bem ampla até, e vai longe. E eu sempre falo para os pais de criança TDAH que o TDAH não é uma impossibilidade. A criança com TDAH, ela consegue ir longe, mas para isso ela precisa de assistência. Ela precisa de terapia. Se ela não frequentar as terapias da forma correta, entendeu? Dentro de um prazo até os terapeutas entenderem que esta criança consegue caminhar sozinha, isso pode acarretar em problemas no futuro para ela. Evidentemente que quando a criança ela é encaminhada, ela tem um encaminhamento, digamos assim, aos especialistas mais cedo, claro que ela evidentemente vai ter um desenvolvimento melhor. Justamente. Então, quanto mais precoce eu tiver esse acompanhamento, mais eu tendo a me desenvolver. Então, por isso que hoje, voltando aqui para o autismo rapidinho, é muito precoce hoje o diagnóstico do autista. Entendeu? Então, quanto mais precoce fizer esse diagnóstico, melhor, porque já começa as terapias, a criança já se desenvolve. E são características, digamos assim, muito fáceis de perceber, né? Essas três aí, vamos dizer que é muito básica para se perceber. Só que aí, claro, existem outras que são mais complexas, que aí é bom ir para o consultório, porque aí o especialista ele vai utilizar de uns testes que vai conseguir identificar melhor as outras características. Tá? Então, eu falei de dois, eu falei do autista e do TDAH, que hoje são os comuns. Aí nós vamos ter quais são os outros? a dislexia, que eu já falei. Sim. Nós vamos ter a deficiência intelectual, que hoje nós temos. A síndrome de Down, hoje, eu diria que caiu muito. Hoje, por exemplo, na escola, a gente não recebe com frequência um quantitativo enorme de crianças com síndrome de Down. Hoje, o quantitativo, por exemplo, fazendo uma análise das crianças que eu recebi, só este ano, mais de 50 crianças de inclusão. E quantas com síndrome de Down? E quantas, digamos assim? Com síndrome de Down, eu com toda sinceridade, eu desconheço algum caso novo, entendeu? Eu desconheço algum caso novo, só para ter ideia. Então, assim, é um índice muito grande se tu for analisar. Aí vem, né, o TDAH, autismo, TDAH, a dislexia, tá tendo caso, mas é pouco. A síndrome de Down, que eu estou falando de questões mais comuns, né? Aí eu tenho um número com deficiência intelectual pequeno, mas eu tenho, porque às vezes também existe outro caso. Eu tenho uma criança, por exemplo... Para o leigo, como é que ele faz para diferenciar o deficiente intelectual com o autista? O que é interessante? Se tu analisar o deficiente intelectual fisicamente e o autista, não tem como diferenciar. Porque não está presente assim. Claro que algumas crianças, tanto autista como deficiente intelectual, dependendo de qual nível eles se encontram, aí é visível porque o comportamento deles já diz tudo por si só. Não fisicamente, mas comportamental. O deficiente intelectual, as crianças que eu atendo, por exemplo, com deficiência intelectual, eu tenho dois tipos de deficiência intelectual que eu atendo. Aquele deficiente intelectual que ele está no contexto de inclusão escolar, mas ele tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Ele é tranquilo, ele não dá trabalho, uma criança passiva, uma criança amiga, respeitadora, mas tem uma dificuldade imensa de memorização. Tem uma dificuldade imensa de se desenvolver na aprendizagem, porque são áreas que são afetadas do cérebro que impede essa criança, né, de desenvolver a aprendizagem de uma maneira adequada. E aí, por isso, né, ela requer de uma assistência
muito ampla. Agora, por exemplo, eu tenho crianças que têm o autismo, têm a deficiência intelectual, têm o TDAH e têm o TOD. É o transtorno opositor desafiador, é onde a criança ela não aceita negativas, entendeu? Então a maior dificuldade que os pais têm de lidar, porque essa não aceitação das negativas se torna uma impulsividade, tá? E o que a gente tem que observar em relação a isso? É o seguinte, quando a criança tem TOD, esse comportamento que ela apresenta em casa de não aceitar negativa, ele tem que estar presente em todos os espaços sociais. Então tem que estar presente na escola, tem que estar presente em praça pública, na igreja, em qualquer ambiente que ele frequentar, ele tem que apresentar esse comportamento. Temos casos de crianças que apresentam esse comportamento somente em casa e nos espaços fora de casa não apresentam comportamento impulsivo, né, em relação à negativa, por exemplo. E aí os pais confundem, porque nem toda vez a criança ter esse comportamento em casa, a gente pode já pré-diagnosticar dizendo que é TOD. Já teve algum episódio assim, específico que a mãe ou o pai já, tipo assim, trouxe a criança que diz assim, ela tá com TOD, sim, e na verdade não era? Já teve, sim. Já colhi lá no consultório uma criança que os pais trouxeram sobre a queixa de TOD. Daí eu fiz todos os testes, né? Encaminhei também para o psicólogo para uma investigação, por quê? Porque até onde eu fiz os testes não foi diagnosticado nenhuma característica do TOD. E é voltado muito para essa questão da impulsividade e da não aceitação à negativa. Em qualquer situação não aceita não. Então tem dificuldade de se relacionar com os colegas. Porque numa brincadeira, por exemplo, ele nunca vai querer perder. Sim. Né? Ele vai querer sempre estar à frente, sempre por cima, sempre ganhar. Nenhum tipo de negativa, por menor que seja, essa criança que tem de fato TOD vai aceitar. Então eu encaminhei justamente para o psicólogo para que a gente tirasse todas as dúvidas, né, que a família tinha e pudéssemos dar uma devolutiva mais adequada para ela. A mãe foi foi uma daquelas que leu aquelas cartilhazinhas na internet com e aí, certeza. digamos, associou as características que ela viu lá ao comportamento do filho. E aí já pensou assim, não, já tenho resposta para o comportamento dele ser assim. E na verdade era só indisciplina ou como é que... Justamente. O que foi? E daí, depois que a gente tem o feedback também da psicóloga e ver que não está nada ligado à questão, né, de TOD, daí a gente chama a família, porque muitos casos está ligado ao quê? A indisciplina, ou seja, a uma falta de disciplina advindo da família. Então, estipular limites para a criança em casa é fundamental. O que a gente fez nesse momento? Chama a família, né, e traça uma rotina. Rotina essa onde a criança, né, ela tem que respeitar tudo aquilo que foi planejado. O que é importante? Que às vezes quando vai se traçar uma rotina, se traça uma rotina sem a presença da criança. Não, se a criança é a pessoa mais importante da situação, né? Ela é o personagem daquele momento, elas têm que estar cientes de como está sendo construída essa rotina. Então essa rotina é construída junto com ela. Horário para levantar, horário para tomar café, horário para estudar, horário para usar o celular, para brincar, horário para almoçar. Todos os horários dentro dessa rotina têm que ser estipulados e tem que ser respeitados. E aí, essa é uma linguagem que a família tem que ter na íntegra, entendeu? Não só um membro da família, mas o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, entendeu? Então isso aí tem que ser alinhado na própria família para que as coisas funcionem. Agora é interessante, às vezes, na rotina, quando eu tenho uma criança assim, né, que de fato é indisciplinada, o que é importante para que ela respeite as regras da casa, os limites impostos pelos pais? Que atrelado a essa rotina, eu coloque uma premiação. É fundamental isso. Não é que eu vá condicionar a criança a isso, mas eu vou estimulá-la a que todas as vezes que ela completar aquilo que foi planejado com ela, ela possa ganhar algo. Algo que a família decide o que vai ser. O que melhor vai tornar a criança mais feliz e mais com vontade de querer fazer aquilo que foi planejado. Entendeu? Isso aí não tem nada de errado, isso não condiciona a criança, porque é conversado com ela anteriormente e é explicado também que a rotina, ela não é uma obrigação,
Ela é uma necessidade Sim, que a gente sim, tem sim. para que a gente consiga evoluir e crescer. Se eu não tenho, por exemplo, se tu não tem uma rotina de estudo já depois de adulto, tu vai ser um profissional que não vai estar dentro de um nível de qualificação adequada, porque tu não tem uma rotina de estudo. Nesse caso do Todd, qual é o ponto em que a gente pode determinar como limite, digamos assim, aqui é indisciplina, aqui é Todd? Ou seja, qual é o ponto, qual é a fronteira que delimita, digamos assim, uma coisa da outra, que distingue uma coisa da outra? Olha, o primeiro passo seria a gente analisar se essa impulsividade da negativa, ela acontece em todos os espaços. É aquilo que eu falei É anteriormente. um dos pontos, assim, Um dos pontos primordiais. A criança ela tem que ser impulsiva e não aceitar a negativa em qualquer espaço que ela tiver, nada vai envergonhar ela. ela não se sente envergonhada, Não se digamos sente assim, intimidada por nada, por nada, por nada, por nada. Se ela tiver que aquela- surtar, ela vai surtar em qualquer lugar. é aquela birra que, digamos assim, Não podemos confundir com birra. sim, né? não, Isso. eu tô utilizando aqui um linguajar, digamos Sim. assim, mais coloquial, mais popular, Sim, para sim. poder o povo para poder o povo de casa entender, inclusive. Sim, sim, sim. Tá, então vamos imaginar que seja algo semelhante à birra. Então, Mas não é a birra, porque a birra, ela é passageira. sim. Entendeu? Ela não é duradoura, não. O problema é que às vezes os pais, eles se emocionam, vamos dizer assim, com a birra, e aí já faz logo o gosto da criança. E aí na birra, quando o pai já faz logo o gosto da criança para que ela pare com aquele choro ou com aquela atitude indisciplinar, de mau comportamento dela, ele já dá o que ela quer. E aí quando ele faz isso, ele já perde o domínio também sobre ela. E acaba condicionando a criança E aí, nesse caso. Portanto. não só condiciona a criança, como deixa ele na mão dela, porque ele sabe que quando ele quiser algo, a criança quiser algo, basta fazer aquelas feiuras que elas fazem, de se jogar no chão, de chorar, que rapidamente os pais vão atender a necessidade. E a Entendeu? criança já sabe Então- que todas as vezes que ele fizer isso, as suas A as suas resposta, expectativas vão ser justamente, atendidas e eles vão justamente. fazer naturalmente. contrário do Todd. O Todd não. O Todd é algo que é mais fixado na criança mesmo. Ele não, na verdade, ele não tem domínio dessa impulsividade. Não é que ele quer ser assim. Ele não tem domínio dessa impulsividade. Então, ele age dessa forma. E aí, muitas vezes, confunde também com o TDAH. Porque o TDAH, por exemplo, é recheado de hiperatividade, aquela criança bem elétrica, bem, né? Ele Também existe, apresentam essas ele existe uma apresentam essas impulsividade muito essas grande. características. Isso, existe uma impulsividade muito grande. Agora, o que a gente tem que observar? Porque às vezes você tem uma criança que ela é elétrica demais, tem uma energia fora do normal, e aí eu não posso dizer que isso é uma característica específica do TDAH, porque senão eu vou sair rotulando, como acontece por aí, todas as crianças com a energia além da cota, como TDAH. De forma indiscriminada. E a característica principal para a gente discriminar o TDAH é justamente essa impulsividade e essa agitação acompanhado de uma dificuldade na aprendizagem. Então ele vai apresentar um déficit de aprendizagem. Isso não impede ele de evoluir, mas a característica básica é toda essa impulsividade, ela está atrelada a uma dificuldade de aprendizagem, onde ela não consegue aprender facilmente. Bora voltar àquela lista lá, digamos assim. Isso. Do, Aí, dentro desses que a gente já mencionou, das isso, a especificidades gente mais mencionou o comuns. autismo, o TDAH, a dislexia, a deficiência intelectual, e aí, só abrindo um parêntese, dentro da deficiência intelectual, nós temos o síndrome de Down, ele tem um pouquinho de deficiência intelectual, nós vamos ter a síndrome de Rett, a síndrome de Williams, a gente nem vai entrar em questão nessas aqui, porque hoje são poucos conhecidas, não é que são poucos conhecidas, nós temos um índice bem pequeno, na verdade, quase não se vê hoje pessoas que estão dentro desse quadro da síndrome. Na comunidade escolar. Mas é um número bem pequeno. Na comunidade escolar, por exemplo, das experiências que eu tenho, eu encontrei um caso com síndrome de Williams. Ponto. E qual seria síndrome as de características Rett, da síndrome de Williams? Rapaz, eu queria até não entrar em questão sobre essa, porque eu queria falar a priori de outras que estão mais em alta. Sim, sim. Que, por exemplo, eu tenho aqui a deficiência auditiva, onde o público é muito grande também. E aí, quando a gente falou, a gente viu a imagem, que a gente viu a questão da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, Vou voltar aqui essa imagem. isso vai nos remeter Tá aqui, ó. Aqui a ilustração aqui em relação à questão da exclusão, segregação
integração e inclusão. E isso nos remete ao nosso período escolar. Por exemplo, nossa vida acadêmica, né? Eu acredito que tu deve lembrar, mas no meu tempo eu lembro bem nitidamente, né? Eu sou do tempo aqui do São José Operário, bem recente, né? Do São José Operário. Eu fiz lá da 5ª à 8ª, para tu ter ideia. E lá, eu tinha, naquela época, tinha uma turma que era específica de alunos, né, que tinham deficiência auditiva. Entre esses alunos, nós também tínhamos pessoas com, né, com cegueira. Então, esse grupo de alunos... Juntavam esse grupo de alunos em uma sala só para poder eles trabalhar, viviam digamos, o que a gente chama de segregação. Sim. Era uma sala separada para eles e a sala regular aqui na frente. As outras salas, né, regulares. Consideradas regulares. Entendeu? Então, isso aqui era a segregação que existia aí no meu tempo. Isso aí era o quê? Década de 90. Se for analisar, década de 90. Dia desse. Entendeu? Então, na década de 90 ainda existia a segregação. Passando os anos, eu acredito que antes de formar mais uma década aí a gente começa a ter a integração. Eles vão sair da segregação, dessa salinha específica da educação especial, para ser colocados dentro da sala de aula regular. Só que esse inserir na sala regular ainda não é um momento de inclusão nessa situação, porque eles estão dentro da sala em um grupinho específico de inclusão. Tá aqui o grupo Eles maior. estão lá, mas eles também estão recebendo um atendimento diferenciado específico para eles. Isso, só que, justamente. Mas no meio de justamente. todo mundo. Eles não estão integrados no contexto como inclusão. Eles são integrados porque estão dentro da sala de aula, junto com os demais alunos ditos, né, normais. Essa classificação, portanto, seria a integração. Justamente. Vocês estão integrados, mas necessariamente não inclusos. Eles não são assistidos igualmente como os outros. Justamente. Estão ali, mas, digamos assim, tem um atendimento específico, diferenciado. Justamente. Aí depois não, aí começa a vigorar a inclusão. Aí Isso seria, portanto, o ideal. Isso aí, essa inclusão é o quê? Eles estão presentes dentro da sala regular e em um determinado momento de inclusão, a gente chama de que a educação ali, ela se tornou igual para todos. O conteúdo é trabalhado para todos. Para todos. Mas aí, né, a gente vai evoluindo. Nosso conhecimento acerca da inclusão, a cada dia que se passa, ele vai inovando. E aí começa-se a entender que essa inclusão que acontecia nesse momento aí, onde a gente igualava a aprendizagem, ela era excludente. Porque ela gerava uma desigualdade. Como é que eu vou trabalhar o mesmo conteúdo com uma pessoa que está na minha sala com síndrome de Down, com autismo, com deficiência intelectual, com cegueira? Eu vou trabalhar o mesmo conteúdo com essa pessoa, sendo que na especificidade dela, ela tem as limitações na aprendizagem. Ou seja, tem que ter o mesmo conteúdo, mas com suporte específico. Justamente. Aí entra a questão da equidade. E digamos aqui, a gente inclusive tem uma outra ilustração aqui para poder mostrar aqui pro povo de casa. Nós tivemos a igualdade porque eles vieram para dentro da sala, então houve uma integração, na verdade. Então isso foi considerado como inclusão na visão correta para aquele momento, porém a gente começa a perceber que essa inclusão que gerava a igualdade porque eles estavam inseridos numa sala regular, ela era desigual na forma de desenvolver a aprendizagem. A equidade aqui visa, portanto, atender cada um com base na sua peculiaridade. Justamente. Para que todos, digamos assim, alcancem o mesmo nível sem que haja prejuízo, digamos, individual. Isso. E aí, para isso, entra o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que se torna uma carga muito grande para o professor. Porque agora, se ele já tinha o planejamento da sala regular, ele vai ter que fazer o plano daquele aluno de inclusão. Então, se eu tenho na sala de aula um aluno com síndrome de Down, um aluno com autismo e um aluno com TDAH, nós temos 3 laudos diferentes. Cada criança ela pode estar em um nível cognitivo da aprendizagem. E daí o meu plano ele vai respeitar esse nível cognitivo de aprendizagem de cada criança, né? E criar meios para poder... E criar justamente estratégias para atender essa necessidade. E isso não quer dizer que eu vou trabalhar um conteúdo diferenciado ao da turma. Eu vou trabalhar o mesmo conteúdo da turma, só que adaptado à realidade, à especificidade daquela criança.
Então, isso de fato, como vem acontecendo hoje, é inclusão na perspectiva da equidade. Entendeu? No teu ponto de vista, isso não gera uma sobrecarga ao professor? Gera uma sobrecarga muito grande, a gente sabe que não deixa de ser porque é um novo plano que Sim, é porque a inserido. gente já tem um plano regular, Regular, é um novo tradicional. plano, mas a nossa visão, na verdade, tem que ser madura em relação a essas questões. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o professor ainda não é reconhecido como deveria ser reconhecido, não só profissionalmente, mas em termos de salário, entendeu? Mas isso não pode ser uma justificativa para eu deixar de fazer o meu trabalho enquanto professor em sala de aula. Até porque a gente tem que levar em consideração outras questões. Eu escolhi ser professor, entendeu? Eu não estou forçado como professor. Então, assim, é fundamental que o professor, ele internalize isso bem aqui. Quando eu vou para a educação, eu já vou sabendo de todos os percalços que eu vou enfrentar na educação. E um dos maiores é o salário, que já é desmotivador. Né? Sim. A questão da inclusão não se torna nem a maior situação aqui É, o maior problemática. obstáculo. O maior obstáculo não se torna. Né? O salário em si, ele é o maior problema. Entretanto, independente de salário, as crianças que estão lá, elas não têm nada a ver com essa questão. E elas dependem Elas não do têm professor. culpa do processo. Então, a escola está ali para abraçar a causa. Eu sei que é dificultoso. Às vezes a gente, por exemplo, eu enquanto psicopedagogo, eu sou mal visto, porque eu tenho que cobrar. E quem prepara, quem elabora o PEI é o professor, porque é o professor que trabalha com a criança diariamente. Eu Entendeu? acho que é interessante a ideia do PEI, porque de uma certa forma, como inclusive tu já frisaste anteriormente, da questão da individualidade, da idiosincrasia, da peculiaridade de cada aluno PCD, eles têm níveis diferentes, eles têm especificidades diferentes, digamos assim, embora, digamos assim, seja a mesma deficiência, o mesmo diagnóstico. Porque alguns, digamos assim, por conta de um atraso no desenvolvimento, acabou, digamos, de uma certa forma, gerando essa diferença, digamos assim, esse desenvolvimento diferenciado. E, digamos assim, havendo um acompanhamento de forma específica, fica muito mais fácil para ver, acompanhar o nível de desenvolvimento dele a cada ano, cada mês, né, periodicamente, para poder Isso. saber se ele, de certa forma, se está havendo um desenvolvimento e se não tiver, para que se adeque, se adote outros métodos, outros meios para poder atendê-lo. Olha, isso é muito importante porque algo que soma muito na prática do professor é justamente quando essa criança ela é assistida por a equipe multidisciplinar. Quando ela é assistida, a escola sempre recebe um feedback. Então, as crianças que são assistidas, que eu atendo, por exemplo, o retorno desses profissionais contribui muito na prática, tanto na minha prática com a criança, quanto na prática do professor. Porque o professor, ele consegue desenvolver um trabalho mais adequado dentro da realidade do aluno, quando esses relatórios desses profissionais, eles chegam na escola. Então, essa é a importância. Quando eu tenho, e aí é muito nítido, eu tenho crianças que são assistidas por a equipe multidisciplinar e eu tenho crianças não assistidas. Aí o desenvolvimento é bem nítido. Só um exemplo, eu tenho algumas crianças nível 3, nível 2, 3, de suporte, né, com TEA. Essas que são assistidas, o desenvolvimento delas é muito nítido. Comportamental, em relação à aprendizagem, sabe? Obedece aos comandos. Tá entendendo? Quando eu tenho essa criança de nível, principalmente de nível 2 e 3, que não recebe nenhum tipo de assistência, e aí muitas vezes, realmente é porque o pai não tem essa condição de bancar financeiramente por meio de um plano de saúde e depende do público. A gente sabe que a demanda é muito grande. Então, as instituições públicas que oferecem esse tipo de terapia, elas não conseguem também atender ao quantitativo de alunos PCDs, que é muito maior do que ao quantitativo de profissionais disponíveis para trabalhar. Em relação a uma situação específica, digamos assim, nós temos uma sala, vamos criar aqui uma situação hipotética, uma sala com 30 alunos, e aí nós temos ali
5 alunos PCDs, digamos assim, que precisam de um acompanhamento um pouco mais específico por ter um comportamento, digamos assim, que de certa forma cria um desequilíbrio, isso em determinados momentos, na turma. E claro, há uma necessidade às vezes de um suporte, digamos assim, de uma pessoa que também a acompanhe e que dê um suporte para o professor em sala de aula. Algumas escolas, inclusive, oferecem esse tipo de suporte para o professor e outras não. Existe, digamos assim, alguma lei que de certa forma ampare não necessariamente o professor, mas como suporte ao professor, mas com suporte para aquele aluno específico, para situações específicas, para que, digamos assim, de uma certa forma, o ensino ali naquela sala de aula não seja comprometido por conta, digamos assim, desses comportamentos que, de certa forma, causam um certo desequilíbrio em sala de aula, isso em situações específicas? Olha, a própria lei, né, brasileira de inclusão, 13.146 de 2000, de 2000 6 2015, né? de 2015, 2015. na verdade, 6 de julho, né, de 2015, ela promove, né, esse direito legal para os pais atípicos, onde a criança de inclusão, ela tem direito, sim, por lei, a um acompanhante, vamos dizer assim. O que para mim, na verdade, é uma questão, vamos imaginar, como você mencionou, tu tem uma sala com 5 alunos de inclusão. Essa escola vai ter que pagar 5 pessoas a mais para ficar na sala de aula. Essa é a questão. Sim, é justamente Entendeu? essa questão que, digamos assim, Aí muitos 5 trazem. pessoas não é nem que não deveria, na verdade, mas fica muito lotada a sala, fica muito cheia. Então a escola, geralmente, ela tenta fazer o quê? Ela contrata uma pessoa ou duas, depende do quantitativo de crianças, entendeu? E essa pessoa fica na sala para dar esse suporte na medida do possível a essas crianças. Porém, eu não vejo isso, na Em verdade, casos como um específicos, eu acredito problema. que não há tanta necessidade, digamos assim, cada um tem um acompanhante, não. Não, ó, eu sei que a exigência da família, e é um direito que as famílias atípicas têm, e elas têm sim que correr atrás, né? Eu acho que isso é importante, mas eu acho que determinadas situações, elas são dialogadas. Sim, Então, sim. dentro da necessidade da criança, o pai pode procurar a escola e tentar ver qual é a melhor saída para resolver aquele problema bem ali. Porque tem crianças PCDs que não têm necessidade Sim, de sim. um Já tive muitos acompanhante. alunos que não precisavam Não de tem jeito necessidade. nenhum, de jeito Aí, nenhum, de muito pelo repente, tem uma contrário. criança, Foram bem tranquilas principalmente as de nível 3 de suporte, aí é diferente, né? A Sim. nível 3 de suporte, ela precisa, sim, de um acompanhante, de uma pessoa para estar ali com ela. Isso é fundamental, entendeu? Mas eu sempre penso assim, que isso não é um problema, ainda mais, ainda sabendo que esse é um direito de todas as famílias PCDs atípicas. Eu Isso queria, não é um problema porque eu acho que tudo é conversado. eu queria saber se existe, digamos assim, já tem a lei, necessariamente, eu quero saber se há um suporte que atenda, digamos assim, seja a escola pública ou particular, digamos assim, existe alguma lei que disponibiliza alguém às custas, digamos assim, da- do, do, do financiamento público para esse tipo de coisa, Não, ou não tem, na não? lei, ela é bem clara. O público, a Quem atende instituição pública, ela é responsável pelos seus profissionais. A a privada é privada, responsável pelos muito seus. bem. Então, Quer dizer se que o aluno é independe. de escola pública, é dever do município, do estado, ter essa pessoa. Por isso, já foi feito Entendi. até concursos, na verdade, nessa área, Sim, sim. né? Para ter esse profissional para E estar dando esse a suporte. escola particular, ela é Ela é responsável pela responsável contratação desses pela profissionais. contratação. Mas como eu estou te falando, é tudo conversado, porque nós temos casos, por exemplo, na escola particular, em várias escolas particulares, que os pais vão, conversam com a escola e não há necessidade, porque o diálogo ele é fundamental. Sim, sim. Né? O diálogo é fundamental. Então, se o pai vai na escola e conversa e acha uma saída para aquela situação, sem ter a necessidade de a escola contratar uma pessoa, tranquilo. Quando não, quando há essa necessidade, porque ela é uma necessidade muito grande mesmo, advindo da criança PCD, aí é necessário sim que a criança tenha esse suporte de uma pessoa em sala de aula. Isso quando há de fato uma necessidade. Como eu já te disse, eu já tive muitos alunos Sim, PCDs e sinceramente, eles não tinha problema nenhum, muito pelo contrário, eles sim, sim. acompanhavam o conteúdo de boa, tranquilo.
e não davam nenhum tipo de problema. Não, muito pelo contrário, eles eram muito bem acolhidos pela turma. A turma, eu acho interessante a ideia da inclusão, digamos assim, da forma como foi ilustrada, e da forma como foi abordada aqui e explicada, que é justamente isso. Eu penso assim que a ideia da inclusão, ela visa justamente integrar aquele aluno de tal forma que os demais, eles também olhem, enxerguem aquela pessoa como uma pessoa normal, um indivíduo normal como os demais, Sim. no sentido, digamos assim, que ele também é um ser social, assim como os demais, e que ele também é dotado de direitos e que também ele tem as suas responsabilidades também. Porque imagina só, a criança que, digamos assim, ele tem aquele amiguinho ali em sala de aula que é PCD, ele já não vai olhar, digamos assim, com um olhar preconceituoso, discriminatório em relação a outros que ele conhecer. Ou seja, ele já tem contato, ele já sabe que, digamos assim, esses tipos de peculiaridades existem e que isso, de uma certa forma, vai acabar contribuindo para o desenvolvimento daquela pessoa, digamos assim, de forma social e intelectual. E isso é importante. E, digamos assim, quando ela vê que aquela criança, aquele aluno é tratado, digamos assim, de forma igual, equitativa, da forma como, inclusive, a gente mencionou aqui, ele vai perceber que não há diferença e não tem porquê, digamos, de certa forma, ter aquela ideia discriminatória desenvolvida na sua mente em relação ao PCD. Isso que tu tá falando é importante, João, porque tem uma coisa que a gente trabalha bastante com as crianças de inclusão, na verdade com os alunos na sala regular, é sobre as crianças de inclusão. A aceitação, o Aceitação, respeito, respeito. para que seja evitado casos de bullying. Né, Sim, que também. isso acontece em alguns casos sim, mas a gente vem trabalhando bastante essa questão justamente para evitar situações negativas como essa, entendeu? E até que né, o retorno disso aí, ele é positivo, porque pouco se tem casos de crianças de inclusão que sofrem bullying na escola. Interessante, Então isso, né? isso é fundamental, Interessante. mas isso é porque é importante o trabalho que é feito com a turma. As escolas precisam trabalhar os alunos da sala regular em relação aos alunos de inclusão. Do acolhimento. Eu fui visitar uma escola aqui em São Luís de um cliente, e aí quando eu cheguei lá foi tão interessante porque os alunos ficaram assim, olha, falando da outra criança, né? Olha, ele tem um profissional só pra ele, que legal. Tipo assim, eles acharam aquilo fantástico. Aí alguns diziam assim, eu posso ter um profissional pra estar me ajudando também? Entendeu? Aí eu disse assim, pode, é muito simples. Dá meu contato pra sua mãe. Estou brincando. Mas assim, pra tu ter ideia. Então eu fui trabalhar nessa escola justamente isso, né? O respeito, era um aluno que estava chegando na escola, então ele era um aluno novato, que tem uma deficiência, né? Ele tem TOD e TDAH, entendeu? Mas na sala de aula, alguns relatos do professor, ele é super tranquilo, porque nós temos lá nessa escola outro aluno com TOD também, que o menino não para, sabe? O menino não para, é impossível, sai da sala toda hora. E ele não, super tranquilo, na dele. Mas eu já venho trabalhando com ele também um tempinho, ele já é um adolescente, entendeu? Já entende bem as coisas. Então, assim, quando eu fui na sala, a gente foi chamado para esse intuito, preparar os alunos, né, para a chegada dele, para aquela situação dele, e conversar com os professores para orientar o professor de como ele deve trabalhar, elaborar o plano educacional individualizado, entendeu? Dentro toda uma dinâmica de articulação para que esse aluno ele pudesse ser inserido, né, da melhor forma possível na sala sem sofrer bullying. Uma coisa que eu percebo, Verena, é que o desenvolvimento deles ocorre de forma natural também. Eu já vi, digamos assim, alunos que no sexto ano ele tinha um comportamento e quando ele já estava já no nono ano, o comportamento dele era totalmente diferente. Isso. E isso aí é muito nítido, principalmente em crianças com TDAH. Eu tenho várias crianças com TDAH que, bem aqui na educação, do primeiro ao quinto ano, por exemplo, deram muito trabalho. Muito trabalho em termos comportamental. Aí já quando chega no nono, já no ensino É um médio nível ali, de amadurecimento, sim, porque o TDAH, com o passar do tempo, a pessoa ela vai aprendendo a lidar com as impulsividades. Então, ela mesma, ela cria saídas para aquelas situações, problemas, vamos dizer assim. Ela cria saídas, então ela vai aprendendo a lidar com isso, entendeu? Então, mas isso é importante, isso acontece de fato também
com as crianças que têm um acompanhamento desde cedo, Sim, entendeu? sim. Porque a criança que não tem acompanhamento desde cedo, isso acaba se tornando no futuro um problema seríssimo da inserção dela no convívio social. Quanto mais cedo todo mundo já, isso já, já ficou muito bem claro, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo o tratamento, Sim, quanto mais cedo a gente vai ter resultados, digamos assim, bem isso. mais expressivos. Agora, uma coisa que eu percebo, e que inclusive acho que a gente já conversou sobre isso, é a ideia de muitas pessoas hoje estarem na internet, verificando, digamos assim, cartilhas de características de algumas peculiaridades, de algumas deficiências, digamos assim. E aí pegando alguma dessas características e hoje dizendo assim, eu me enquadro nisso bem aqui, quer dizer, eu passei a vida todinha e agora eu descobri que eu era assim, que eu tinha era isso e tal. Mas tem algumas pessoas que também já estão, digamos assim, meio que exagerando um pouquinho. Eles pegam algumas características assim bem pontuais e já ficam se autodiagnosticando, digamos assim, de uma forma assim bem, vamos dizer assim, bem irresponsável, digamos assim, e já achando que são, e dizem assim, eu tenho TDAH. Júnior, interessante, ó. Simplesmente porque ele tem um déficit de atenção, e digamos assim, pode ser até, digamos assim, uma coisa natural e cotidiana, e simplesmente faz parte do comportamento dele, digamos assim, em determinadas situações. O que acontece? Eu já dei uma palestra sobre essa temática, sobre transtorno de aprendizagem, onde a gente abordava a dificuldade, TDAH, a disgrafia, a desortografia, a dislexia, a dislalia, a hiperlexia. São vários transtornos de aprendizagem que existem. Quando eu termino a palestra, os alunos ficaram assim estagnados. Aí eu digo, sim, o que Eu foi? tenho isso, eu tenho Professor, aquilo. eu me enquadro em muitas dessas características. E é normal. A gente vai se enquadrar sim em muitas características. Não tem como a gente não se enquadrar. Nós não somos perfeitos em tudo. Para isso existe 7 inteligências múltiplas, onde você tem habilidade em uma ou duas dessas inteligências múltiplas, mas você não tem todas as habilidades. Entendeu? Então você vai ter algumas dificuldades. Isso é super normal. Então, aí eu fui explicar nessa dinâmica para eles. E o que acontece hoje? Nós temos muitas pessoas que vão na internet e vão fazer esses testes online Sim, sim. e lá vai detectar que ele é autista, que ele é TDAH, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu sempre fui isso, eu sempre Mas isso tive não isso, é eu o não sabia. suficiente. A gente não pode ter o resultado desses testes online como verdade. Eu preciso me direcionar a um especialista Sempre para que esse penso assim. especialista ele faça o teste adequado, porque para cada queixa, para cada situação, eu tenho um teste que lhe é direcionado, E para as entendeu? crianças com altas habilidades, que é uma coisa que eu percebo que também essas crianças, eu já percebi muito que algumas crianças assim, com altas habilidades, elas têm uma falta de assistência nesse sentido. Não, na verdade, o que acontece? Na escola pública, existe uma preocupação maior para com crianças com altas habilidades. Na escola particular, a gente não vê essa preocupação. Mas, de repente, se for feito um teste com Aqui em eles, São Luís tem uma escola nós temos o só Núcleo volta de Altas Habilidades Joãozinho 30, Joãozinho 30, que é do justamente. Estado, que Sim, fica bem sim, aqui na na Coab. Coab. E nós temos o Núcleo de Altas Habilidades de Superdotação, né? Que é do município. Esse aí fica ali em frente ao Parque Bom Menino, naquela região ali em frente ao Sim. Parque Bom Menino, entendeu? Então, assim, então existe essa preocupação por parte do município, existe. Eles dão assistência, porque as crianças com altas habilidades, tanto quanto uma criança com TDAH, uma criança com qualquer outro tipo de distúrbio ou transtorno, eles precisam Também seria sendo de atendida de assistência. intervenção. Eles precisam de intervenção. Por exemplo, as crianças que têm hiperlexia, que é um pouco raro, existe uma diferença, né? Eu falei da dislexia. Eu tenho a dislexia, que é um transtorno específico da leitura e da escrita, né? Então a criança, Interpretação. interpretação, ela tarda esse processo, ela demora muito esse processo, e eu tenho a criança com hiperlexia, que é o oposto. É a criança que ela aprende a ler muito cedo, com 3 anos de idade. Então, isso é muito precoce. Geralmente, algumas crianças com TEA, elas tendem a desenvolver, né, essa leitura muito cedo. Por isso que existem as comorbidades. Então, o TEA, ele pode desenvolver o TDAH, ele pode desenvolver o TOD, né, ele pode desenvolver uma hiperlexia,
né? A criança com 3 aninhos já conhece todos os números, letras, palavras, tudo que tu imaginar, com 3 anos de Desenvolver textos, idade, interpretar textos entendeu? assim, E bem aí, mais... isso é muito precoce. Alguns pais olham no início com bons olhos, mas a gente tem que procurar o especialista para saber do que se trata, né? Em que grau e qual a especificidade a criança se encontra, para que seja feita uma intervenção. Porque uma criança que aprende muito rápido, isso pode trazer consequências também social na interação. Eu queria, inclusive, falar sobre isso contigo, porque eu já tive alguns alunos que eu sempre tive uma certa desconfiança em relação a essa questão de eles serem superdotados e terem altas habilidades. Uma coisa que eu percebo, digamos, em alguns, é que, como eles aprendem o conteúdo muito rápido, eles entram numa situação de tédio que eles ficam, tipo assim, eles não ligam mais para o que a pessoa, inclusive, tá até falando aqui, como se ele já soubesse de tudo, já entendeu tudo, e tipo, alguns têm um comportamento, digamos assim, a tender, digamos assim, a ficar mais hiperativos, outros já ficam mais na deles, já não ligam mais simplesmente para a aula, porque ao que dá a entender é que ele já entendeu tudo e que, digamos assim, para ele já não é mais interessante. Ele perde o interesse muito rápido porque ele já entendeu, então ele perde o interesse muito rápido. Aí, pô, a importância do professor ele ter esse conhecimento dessas especificidades. Porque se tem um aluno que tem altas habilidades na sala e eu não me organizo enquanto professor para esse aluno, eu vou ter problema com esse aluno. Ele pode se tornar um aluno indisciplinado, ele vai atrapalhar a minha aula, Sim, ele vai sim. atrapalhar os colegas. Eu já percebi que tem esses dois tipos de comportamento. Eu já observei esses padrões. Sim. Uns entram, digamos assim, num tédio profundo, já assim, no começo da aula logo. Ele já parece que ele já entendeu. Ele entra num tédio profundo ali. Ele já fica ali, digamos assim, como tu já percebe que ele fica ali incomodado. E já tem outros não que já começam a ficar hiperativos, a perturbar, digamos assim, a aula, digamos assim, a conversar com o colega. Porque o que acontece, gente? Quando ele vai para a sala de aula, ele já leu o conteúdo. Ele já sabe aquele conteúdo, ele já entendeu. Não é mais interessante para ele. Se o professor não vem com algo inovador, com algo que chame a sua atenção, vai ter problema. Não tem para onde correr. Então, bem aí a questão. Então, é por isso que é importante. Mas eu tive muitos alunos assim que eles não foram direcionados, digamos assim, para um atendimento específico. Escola particular, não é isso? Pois é o que eu estou te falando, né? Anteriormente eu falei. Na escola particular não existe essa preocupação de tu investigar. De dar essa orientação ao pai, ou até mesmo o próprio professor perceber que o aluno da determinada turma, ele tá superior aos demais alunos, que ele precisa de uma assistência. Porque a nossa preocupação maior tá com aqueles alunos que têm dificuldade de aprender. Sim. O que não tem dificuldade para a gente não é um problema. Ainda bem que esse aqui não tem dificuldade, então a gente descansa. E na verdade, se essa criança ela está superior à turma em termos de aprendizagem e o professor percebe isso, tem que encaminhar para o psicopedagogo da instituição para que ele faça o trabalho adequado junto à família também. Porque a família tem que ser chamada, essa criança vai ter que passar por vários testes, tá? Para que a gente entenda se trata de fato de uma superdotação. Porque ela deve ter um QI, né, muito elevado. Sim, sim. E aí nós temos a deficiência física, que são pessoas que têm também alguns dos membros, né, com algum tipo de deficiência. A auditiva, que a gente tem a pessoa que tem perda parcial, né, ou então perda total da audição. Nós temos a pessoa com deficiência surda-cegueira, que tem as duas, ela é surda e cega, ou então nós temos só a pessoa com deficiência visual mesmo, só a cega. Entendeu? Que aí essa questão, por exemplo, a pessoa que é só cega, depende muito. Existem aquelas pessoas que nascem já cega por algum tipo de transtorno gerado ali no ato da gravidez, isso pode acontecer, mas tem aquelas outras que perdem a visão no decorrer do processo. Ainda quando criança vão perdendo. E os casos mais comuns a gente pode dizer que é glaucoma, que o glaucoma ele leva a cegueira também, quando não tratado, quando não acompanhado. Eu já tive um aluno que teve uma progressão, digamos, de perda de visão. Ele já começou a ter essa perda de visão já no sexto, sétimo ano. Já no nono ele já tinha praticamente uma perda de em torno de uns 90%, já chegava, digamos assim, em torno de uns
de uns 10%, ou seja, o nível já de visão dele já tinha baixado de uma tal forma que a gente tinha que é, fazer algumas atividades voltadas específicas para ele, já de letras maiores, ou então, digamos assim, algumas coisas em que fosse tátil, que ele pudesse pegar, poder entender e tal. Mas ele acompanhava perfeitamente, ele era, como ele digamos assim, ele já, já teve visão, então ele na verdade estava tendo uma perda progressiva, ele já tinha... Agora, uma coisa que eu percebi assim que afetava bastante era digamos assim, ele ficava um pouco deprimido pelo fato de, digamos assim, por estar passando por aquele processo. E para ele não era fácil, digamos, lidar com a perda de visão assim, de uma forma assim tão precoce. Ele tinha, como eu tô falando, entre o sexto e o nono ano, ele teve essa perda é, gradual assim da visão. E eu já percebia já que ele já era bem mais tímido, ficava bem mais na dele. E a interação com os demais também já diminuía. Vez ou outra, às vezes a gente tinha um coleguinha que acompanhava ele, às vezes para ir para os lugares e tal. Então, até mesmo descer uma escada, coisa assim. E, e também tem, digamos assim, os que são surdos e cegos. É a A surdo-cegueira. surdo-cegueira. E aí, mas é mais raro, na verdade. São casos mais raros. Eu nunca tive, na verdade, contato com nenhum cliente, né, nenhuma criança que apresentasse surdo-cegueira. Então, assim, são casos bem raros, bem raro mesmo. Agora tem o filme Annie Sullivan. Ele retrata uma criança, uma menina, que ela apresenta surdo-cegueira. Entendeu? Então, muito interessante. Imagina o desafio que deve ser, né? Muito interessante. O filme ele passa na década, na verdade, no século XVIII. É um filme bem antigo. Tanto é que naquela época foi quando começou a surgir o carro. Aqueles carrinhos bem antigos, aquelas rodinhas fininhas, entendeu? Então ele passa nessa época aí e a família contrata uma professora muito boa para trabalhar, uma professora especialista para trabalhar com essa criança em casa. E aí, importante assim, que nesse filme, aí eu trago para ti um fato que é importante a gente falar em relação à educação inclusiva, que esse se torna um dos grandes problemas, na verdade, enfrentados pelos profissionais que atuam na inclusão. Por quê? Nós temos hoje um grande número de famílias que tratam seus filhos como se fosse dentro de uma bolha, as crianças atípicas. Porque a superproteção é muito grande, o medo, né, do que possa acontecer. Só que essa superproteção, ela acaba atrapalhando. Ela interfere no processo de evolução do trabalho terapêutico, do trabalho que a escola faz. E aí eu tive em uma palestra na UFMA sobre síndrome de Down, na semana, né, da criança com síndrome de Down, e a especialista falava algo interessante sobre isso aí, porque ela dizia, essa preocupação excessiva de querer criar, né, o filho dentro de uma bolha para que essa proteção ela seja completa, ela só interfere no desenvolvimento cognitivo e social da criança. Porque a proteção é demais, é além da cota. Tem que existir a proteção, tem que existir. Mas ela vai muito mais além do esperado. Entendeu? Então ela falava justamente nesse sentido, de que os pais também precisam entender das crianças atípicas que essa superproteção ela vai interferir no processo de desenvolvimento cognitivo da criança de uma certa forma. Seja na terapia, seja na escola, né? Seja em qualquer espaço que ela precisar para se desenvolver. Então, deixar a criança crescer como criança e experimentar, né? Ter essa experiência, porque o fato de por exemplo, ela ter, né, uma especificidade não a torna diferente. Então ela precisa ser criança, ela precisa fazer as coisas que as outras crianças fazem. Tem um videozinho que está rolando no Instagram, muito interessante, eu até assisti hoje ele de novo, que é um pai que descobre que o filho é autista, só que o vídeo ele relata como a criança tivesse superpoderes. Como é que acontece? A criança voa, entendeu? Então toda hora a criança tá voando, e aquilo dali pro pai é assim, pô, meu filho, ele é diferente dos outros, então ele quer esconder o menino. A superproteção e o medo é tão grande que ele quer esconder o menino. Então ele, quando ia no parquinho,
Até que, da outra vez que ele foi no parquinho, o que ele fez? Colocou tipo uma corrente no menino para ele não voar. Só que quando menos ele esperava, o menino já estava lá no parquinho voando perto das outras crianças e as pessoas olhavam realmente com um olhar discriminador. Tipo, isso não é normal. E aí ele pegava essa criança e aí voltava de novo com a criança para dentro de casa. Porque não sabe lidar com o problema que a criança tem. Então, eu já tive casos real mesmo de pais que não saíam com a criança autista por conta de quê? Do comportamento da criança. Porque é um Com comportamento medo da discriminação. diferenciado. E aí as pessoas vão olhar diferente, vão discriminar. E aí isso fazia com que os pais sentissem medo de sair com a criança, de explorar espaços públicos com a criança. Mas aí eu fui trabalhando com a família, fui dizendo, olha, vocês têm que levar o vosso filho para qualquer espaço, para a igreja, para parquinhos Pro onde tem parque, criança, para o pro shopping. O que vocês têm que entender é uma coisa. Temos que respeitar o limite de tempo da criança. Porque se de repente o limite dela for só 30 minutos, rapaz, vamos na praia. Ela só conseguiu ficar 30 minutos na praia, acabou. Vamos voltar para casa. É o limite dela. É o limite dela. Isso vale para o shopping, para o parquinho, para a igreja. Não se importem, porque as pessoas elas são desinformadas. Entendeu? Então, as pessoas que são desinformadas, elas vão olhar para os pais atípicos com as crianças nos espaços públicos e vão julgar, e vão rotular, e vão dizer que é falta de disciplina, entendeu? É falta de domínio dos pais, e não está ligado a isso. Não está ligado. E então, vocês, pais, não tem que ter medo de sair. Vocês precisam sair com essas crianças. Elas precisam frequentar espaços sociais. Elas precisam explorar todo e qualquer espaço. Não só a escola, porque ela estuda, por exemplo. Não, ela tem que ir em tudo quanto é lugar. Uma vez eu me envolvi em um debate em que algumas pessoas estavam discutindo sobre uma coisa assim, digamos assim, era até, digamos, pertinente. Qual que era a ideia? Era pensar assim, por que não desenvolver uma espécie de educação específica que promovesse autonomia a esse aluno com PCD, para que quando ele ficasse adulto, ele tivesse, digamos assim, em alguns casos, não em todos, mas naqueles casos bem mais específicos, ele tivesse um mínimo de autonomia para ele, digamos assim, fazer aquelas atividades cotidianas, digamos assim, de uma pessoa adulta, que ele pudesse, digamos assim, ter responsabilidade, digamos assim, que ele pudesse, digamos assim, participar de coisas eventuais, normais, cotidianas, digamos assim, coisas do dia a dia, digamos assim, ir a um comércio e dirigir, né? Não em todos os casos, evidentemente, Sim, mas isso. digamos assim, eu dirigir em algum lugar sem a necessidade, digamos assim, de ter alguém acompanhando, Sim. nesse sentido, digamos assim, autonomia mínima, básica, para, digamos assim, ele ter uma vida cotidiana sem problemas. E ao invés, digamos assim, de estar voltado somente para o ensino sob uma proposta conteudista. E aí, essa que, na verdade, esse era o teor da discussão, né? Era de, digamos assim, pensar em uma educação voltada à promoção de autonomia para o aluno com PCD. Então, na verdade, Júnior, isso é importante, porque as crianças PCDs, elas podem ter essa autonomia. Existem algumas atividades que a gente chama de atividades de vida diária. Alguns especialistas, eles orientam os pais como fazer isso em casa, mas também lá na clínica, lá no espaço onde ele é atendido, é trabalhado essas atividades de vida diária, justamente para que essa criança PCD, ela tenha uma autonomia, né, naquilo que vai fazer e consiga fazer sem a ajuda dos pais. Como é que isso é possível? Isso é possível se a criança ela for assistida por uma equipe multidisciplinar. Entendeu? Aí sim existe a possibilidade dessa criança ela se desenvolver e conseguir habitualmente fazer as coisas, as suas atividades de vida diária sozinha, sem a intervenção do pai ou da mãe ou de qualquer responsável por ela. Percebo que tem alguns pais que carregam uma preocupação do seguinte: quando eu morrer, como é que meu filho vai ficar, né? Quem vai ajudá-lo? Quem vai
assisti-lo de alguma forma. Essa é a importância, por exemplo, de o pai não criar o filho dentro de uma bolha. Pois é. A superproteção, porque quando ele cria com essa superproteção, né, para que nenhum mal, nada aconteça, para que, sabe, até o respirar da criança é uma preocupação, aí realmente fica muito difícil de que essa criança, né, essa pessoa com deficiência, ela tenha uma autonomia, porque isso vai interferir nesse desenvolvimento dela. Então, isso só é possível acontecer quando a família internaliza essa função e quando os especialistas que trabalham com essa criança, com essa pessoa com deficiência, eles gerenciam, né, e dão encaminhamento para essa dinâmica. Aí a criança com PCD, ela vai conseguir sim se desenvolver e ter certa autonomia. Claro, a gente fala aqui respeitando as limitações de cada uma, porque não vai ser igual para todas. Pode ser sim que eu tenho pessoas com deficiência, né, que não consigam, em hipótese alguma, se desenvolver para uma atividade de vida diária. Então, isso aqui, essa reflexão que a gente faz, ela não vai caber a todas as crianças PCDs, tá? Porque, de fato, vai ter alguma que não vai conseguir. Porque isso vai depender muito do nível de suporte que ela se encontrar. Sei que essa conversa ela tá muito boa, digamos, ela tá muito orientadora. Ela, de certa forma, acaba tirando algumas dúvidas e, de certa forma, sendo pedagógica para muitas pessoas. Queria, na verdade, passar aqui o resto da semana aqui falando sobre isso, porque tem muito assunto para a gente poder tratar. Mas uma coisa que eu queria que tu fizesse agora para a gente finalizar era deixar uma mensagem para os pais que, digamos assim, e para a sociedade, de certa maneira, para, digamos assim, como trabalhar o PCD no dia a dia, como, digamos assim, a gente obter mais êxito no desenvolvimento dessas pessoas. Rapaz, primeiro passo, né, começa na assistência que essas crianças, aí vale a família, claro, né, primeiramente, a assistência que essas crianças necessitam. Então, o pai, o responsável por essa criança, os pais, na verdade, e eu falo pai e mãe, não é isso? Eles precisam manter a assistência a essas crianças, porque somente a assistência elas vão conseguir se desenvolver. Não basta a escola. A escola ela é fundamental, porque a escola vai nortear para o âmbito da aprendizagem no que diz respeito a preparar essa criança dentro de um processo de conteúdo, vamos dizer assim, onde esse conteúdo ele vai vai fazer com que você evolua para lidar com situações diversas, né, da sociedade. Então, o teu conhecimento é a tua arma. Então, na escola, por exemplo, sempre a gente vai trabalhar para tornar essa criança uma criança evoluída cognitivamente, para que ela saiba se defender em qualquer contexto que ela estiver inserida. Mas a importância da equipe multidisciplinar para que o trabalho da escola ele surta efeito é fundamental. Então, é interessante que a família compreenda isso. E por que eu falo isso? Porque, infelizmente, nós ainda temos pais que, por não aceitarem, né, a especificidade, a deficiência da criança, tardam para levar essa criança para o atendimento com a equipe multidisciplinar. E quanto mais tarde, né, fica para levar essa criança, pior no seu desenvolvimento, porque ela não consegue se desenvolver adequadamente dentro de um processo, né, cognitivo adequado, vamos dizer assim. Então é fundamental que essa preocupação aconteça. E aí, em relação, por exemplo, eu também queria fazer essa fala em relação às escolas, porque é importante que os profissionais que atuam na escola, professores, a escola que tem psicopedagogo, todos se voltem para a questão da inclusão, né, no sentido de que essa criança seja assistida, né, e tenha, de fato, um direcionamento adequado. Entendeu? Por exemplo, é importante que todas as escolas que têm psicopedagogo, por exemplo, a criança ela tem um atendimento no contraturno, porque a gente sabe que isso é lei, né? Que a gente chama a sala de recurso. Que às vezes o que acontece em muita escola, até tem o psicopedagogo na escola, mas ele não dá o atendimento no contraturno a essa criança. Entendeu? Então, é um trabalho incompleto. Para que o trabalho seja completo, esse atendimento ele tem que acontecer no contraturno e está na lei. A criança tem direito. Quer dizer, além do ensino regular, do horário regular, também tem que ter um contraturno. O atendimento no contraturno, entendeu? Que é justamente a sala de recurso. O município tem essa sala de recurso do AE,
onde essa criança ela é assistida no contraturno. O que eu não posso fazer é tirar o aluno da sala de aula para fazer um atendimento com ele. Entendi. Porque ao tirar esse aluno, eu estou limitando ele ao conteúdo que ele poderia ver naquele momento da sala de aula. E voltando E aí, justamente, aí volta a integração. Sim. Ele está, mas não está. Entendeu? E aí, para que o trabalho seja coerente, o correto é ele ser atendido no contraturno. E aí, sim, é obrigação do pai levar essa criança no contraturno. A escola tem a obrigação de oferecer e o pai tem a obrigação de levar. Queria que tu deixasse aí teu Instagram aí pra galera de casa aí que quiser, digamos assim, ter um contato contigo para poder, inclusive, direcionar crianças com PCDs, ou alunos com PCDs, para que eles pudessem, digamos assim, ter um contato de um profissional especializado que pudesse trazer um desenvolvimento cognitivo, intelectual, pessoal, humano para esse aluno. Deixasse aí o teu Instagram para... Eu tenho 2 Instagrams, na verdade. Pode ser pelos 2. Um é Veriano Carvalho, o outro é... aparecendo aí na telinha aí. Veriano 80. São os 2 Instagrams. Mas também eu tenho o WhatsApp profissional, onde a gente recebe também muitos chamados por meio do WhatsApp. Então, de repente, aqui, é o 989-8476-8128. Entendeu? Por esses canais aí, as pessoas podem estar me chamando, que a gente, na medida do possível, vai estar atendendo. Quero agradecer a tua presença aí. Obrigado, Júnior. A conversa de hoje foi muito esclarecedora. Foi muito esclarecedora. A prosa de hoje foi muito esclarecedora. Na verdade, pro povo de casa que, digamos assim, não tem contato com esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo, digamos assim, muito importante em relação à questão da educação inclusiva. Tem muita gente que tem muita dúvida. Eu sei que ainda ficou muita resposta ainda a muitas perguntas. Eu acredito que cabe também um outro episódio para a gente poder conversar um pouquinho mais, trazer alguns pontos, digamos assim, que a gente acabou não tratando aqui, para a gente poder alimentar mais a ideia de, digamos assim, de acolhimento à criança com PCD, o aluno com PCD, para que a gente possa olhar este aluno como um aluno, digamos assim, não com olhar discriminatório, muito pelo contrário, mas que a gente possa ter essa ideia acolhedora, né, em relação ao aluno com PCD. E fazer com que a educação, inclusive, ela seja de fato inclusiva, digamos assim, não só digamos assim, de forma romântica, como na teoria, como inclusive na lei, mas que, digamos assim, ela possa funcionar na prática e que, sim, digamos, a gente tenha inclusão de verdade da forma ideal como a gente, como se pretende, né? Manter essa criança não só, ela se manter inserida mesmo, fazendo parte, né? Rapaz, eu queria até sugerir aqui, se alguém quiser comprar, esse é um livro muito bom. Opa, vou botar assim, dá pra ver, né? Dá sim. Assim tá bom? Tá. É um livro muito bom, entendeu? Tem uma leitura bem acessível. De repente, se alguém se interessar e quiser comprar... Qual é o nome do livro? Tá bem aqui, Esclarecendo as Deficiências. O autor é a Márcia Honora e a Meirelle Frisan. Isso, né? Márcia Honora, ela na verdade é a autora principal do livro, né? Ela é uma fono que se despertou para esse olhar da inclusão e aí escreveu belíssimamente sobre esse contexto. Tudo bem, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu acredito que é uma boa recomendação. Quero agradecer o pessoal de casa pela atenção, quero chamar você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a fazer parte da família do Prosa de Prof, a apertar inclusive no sininho aí para poder inclusive receber as notificações dos próximos episódios. E aí eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Veriano. Foi uma honra que a gente bater esse papo aqui, ter essa prosa aqui. E a todos um grande abraço e até o próximo episódio. Prosa de Prof.